Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos à aula do nosso tapete conceito. Ele é todo feito em fio de malha. Eu utilizei 5 cores, sendo elas bege, um verde clarinho, verde quente, rosa vintage. Aqui nós temos um marrom, um cinza e um chumbo, que é um pouco mais escuro, tá? Essa foi minha escolha estética. Eu fiz uma arrumação, uma organização que vai da parte mais clara, passando dando uma escurecida até chegar no mais escuro. Esse foi nosso esquema de montagem. Porém, você pode seguir, mais à frente eu vou compartilhar com vocês como eu fiz e algumas sugestões. O material utilizado foi o nosso fio de malha. Ele é o nosso fio, aqui a recomendação é de 7 milímetros agulha a 30, é uma recomendação bem ampla. Por quê? Porque o fio de malha, ele é um fio residual, ou seja, ele é um resíduo ainda com sua vida útil preservada da indústria têxtil, que é separado, preparado e depois enovelado para a gente poder justamente utilizar no nosso artesanato. Então, nós temos diferentes materiais, eles vêm de diferentes formas, ou melhor, origens. Por exemplo, aqui eu tenho um, ó, com mais elastano. Dá pra ver que ele é bem elástico e ele veio num corte um pouquinho mais fino. Aqui eu já tenho um que não tem tanto elastano, é o que a gente fala que ele é um pouquinho mais seco. Eu tenho outro que também não tem, aqui então que é mais seco ainda, e outro aqui que tem elastano. Isso quer dizer que a gente não pode misturar eles? Nós podemos, nós só temos que pensar nas diferentes características dele e o que nós queremos fazer. No meu caso, eu fui testando, então eu fui pegando fio, fui pegando várias agulhas e fui testando. E o ideal, ó, é que essa aqui é uma número 8 milímetros. Tá bem discreto, mas aqui tá escrito um 8. E, ó, o ideal é que o fio não cubra, não ultrapasse a pontinha da sua agulha. Então, você faz um teste, além de fazer o ponto, e aí você vê qual agulha que serve para o seu fio dentro das possibilidades. O nosso tapete tem 60 centímetros de altura, com 90 centímetros de largura, aproximadamente, visto que são círculos e que não vai ficar retinho, retinho. Mas eu fiz um desenho pensando mais ou menos num retângulo, tá? Além disso, eu vou falar as quantidades. Da peça P, que é essa aqui, que tem 2 carreiras, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz 18 unidades. Já a peça M, que é essa aqui, essas duas, na verdade, que elas têm 1, 2, 3 carreiras, 1, 2, 3 carreiras, eu fiz 6 unidades. Já a maior, que é essa aqui, que eu tô chamando de G, que tem 4 carreiras, que é igual a essa outra aqui, eu fiz 4 unidades. Você pode fazer mais ou menos conforme o seu desenho. Minha recomendação é, vá fazendo e vá colocando numa superfície plana, pode ser no chão, para você ir visualizando como que vai ficar o formato e como que você quer desenhar. Ficou em dúvida? Tira uma foto e vai mesclando, vai mexendo, que aí você tem um registro também do que você já imaginou, do que você já projetou, tá bom? Agora, nós vamos começar a crochetar. Com o nosso fio de malha, nós vamos começar fazendo um anel mágico. Então, eu venho aqui, faço um X, jogando para lá, para minha esquerda, o fio que vem do novelo, aqui embaixo está o fio cortado e nós vamos entrar. Porém, eu gosto de deixar um pedacinho maior, para ter mais segurança na hora de arrematar. Então, ó, fiz, entrei com a minha agulha, puxei o fio que vem do novelo, e agora, por cima, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vamos dar uma laçada, vamos entrar aqui. É importante sempre pegar os 2 fios, tá? Por quê? Porque se eu pegar somente um, depois eu não vou conseguir fazer a mágica, que é o quê? Fechar o fio. Então, o anel. Ó, se eu pego somente um deles, eu não consigo fazer isso aqui, que é o que fecha, ou isso aqui, que é o que abre, tá? Então, agora nós vamos fazer 11 pontos altos aqui dentro. Observem a elasticidade desse fio. Isso é interessante, né? Eu acho que o fio de malha, eu tenho a sensação que ele é como se fosse uma tela de possibilidades, sabe? Você tem algo único que você vai construir ali e você tem muitas oportunidades
de fazer, você vê o que vem, porque... E tem um senso de reaproveitamento, né? Você tá dando um sentido novo para algo que ainda tem muita utilidade. Eu gosto muito, eu sou meio suspeita, confesso. Ó, tô quase chegando. Vou fazer até o final e retorno pra gente fechar. Voltamos com os nossos 11 pontos feitos, além das 2 correntinhas. Agora eu vou fazer a mágica, que é puxar. Normalmente eu puxo um pouquinho mais, tá? Ó, assim tá bom. Ao final eu ainda vou puxar mais um pouco. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou alargar aqui a minha corrente. Vou trazê-la pra cá. Aqui estão as 2 correntinhas. Então, eu vou entrar nesse seguinte. Vou puxar aqui por dentro, ó. Faço assim. Por quê? Porque agora eu vou entrar aqui, pegar a laçada lá atrás, trazer o fio, ó. Trouxe. Então, vamos lá. 1, 2. Subi 2 correntinhas. Aqui, eu ainda posso puxar mais um pouco. Ó. Depois, é claro, a gente vai arrematar, tá bom? Mas ela tem que ficar bem fechadinha, que essa é a mágica do nosso anel mágico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aumentos. Então, aqui dentro, onde eu já subi as 2, eu vou entrar, vou trazer, ó, e vou colocar outro ponto alto. No próximo, eu vou entrar e vou colocar 2 pontos altos. Então, em cada um deles, eu vou fazer 2 pontos altos, ó. Laçada, entro, 2 pontos altos. Laçada, fiz o segundo. Isso é um aumento, é quando você coloca em cada ponto de base 2 pontos ou mais, tá bom? Se alguém falar, é um aumento duplo, então você vai colocar 2? Não, você vai colocar 3. Ele é duplo porque, na verdade, você está acrescentando mais 2. Um é sempre dele, o segundo é que é o aumento, tá? Vou fazer aqui até o final da carreira e aí eu retorno pra gente ir pra próxima. Chegamos aqui e agora o que eu vou fazer? Se eu for encerrar a peça, eu vou cortar o fio. No caso, né, o nosso tamanho P, a gente vai cortar aqui. Porém, eu vou mostrar pra vocês como eu faria pra subir. Por quê? Porque é a mesma coisa o tamanho M e o G, só muda a quantidade de carreiras que nós vamos acrescentar. Então, aqui, se eu fosse fazer o tamanho M, que é o segundo tamanho, eu alargaria de novo a minha correntinha, depois de ter feito todos os aumentos. Virei aqui em cima, ó, 1, 2 correntinhas que eu fiz. Eu vou em cima do ponto, não vou em cima da correntinha. Vou trazer esse fio, ó, aqui. Ele fica lá atrás agora. Eu entro aqui e pego ele lá atrás. Vou dar uma ajustada pra ele não ficar tão solto. E agora eu vou pegar e vou subir as minhas 2 correntinhas. E vou fazer a minha sequência, que é um aumento, um ponto alto, ou um ponto alto e um aumento. Não importa a ordem nesse caso. Importa que eu siga a sequência. Se eu fizer um ponto alto e um aumento, ó, eu tenho que fazer isso por toda a minha carreira. Um ponto alto seguido de um aumento. A carreira seguinte, a gente fecha e sobe da mesma forma, só que aí nós vamos fazer 2 pontos altos e um aumento, tá bom? Que aí já seria o nosso tamanho G. Agora, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar aqui, ó. Venho, cheguei aqui. É parecido, eu vou vir, vou cortar aqui, vou soltar o meu fio, soltei. Agora, eu posso fazer tanto com agulha de tapeceiro quanto com agulha de crochê. A gente entra, lembram, naquela, não só nas 2 correntinhas que a gente fez pra subir, a gente entra naquela acima, aquela acima, puxa pra trás. Então, eu vou levar esse fio para trás. E agora, eu vou olhar da onde ele veio. Ele veio bem daqui, certo? Viro o meu trabalho. Entro com a minha agulha nessas... Ui, entro nessas, né? Nessas 2 correntes, ó. Fui de baixo pra cima. Por quê? Porque o fio veio daqui. Eu preciso que ele volte pra cá. Laço e levo ele lá pra baixo. E foi assim que ele ficou perfeitamente. Tanto que se eu contar aqui em cima, a cada ponto desses, eu vou ter 24. Eu não aumentei nada. Eu simplesmente fiz o meu fechamento, simulando a cabeça do ponto normal. Para arrematar, nós vamos utilizar agora uma agulha de tapeceiro. E eu também já vou mostrar para vocês como que eu fiz para unir.
Para unir, é importante prestar atenção em alguns detalhes, ó. Eu vou fazer aqui a união com vocês, mas eu quero destacar aqui. Se você fizer todos da mesma cor, ótimo, usa o mesmo fio para todas. Porém, aqui eu tenho 5 cores, né? Então, na hora de fazer a união, eu não posso pegar, vou unir o bege com o meu cinza. Eu não posso usar um fio rosa, tá? Eu tenho que usar ou um fio bege ou um fio cinza. A mesma coisa, bege e rosa, não posso usar um fio cinza. Tem que usar sempre um fio de uma das cores presentes, tá bom? Se for a mesma cor, ótimo, use o mesmo fio. Agora eu vou pegar e nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos arrematar aqui atrás. Eu coloquei o fio numa agulha de tapeceiro e eu vou passar aqui por dentro da trama, tá? É importante observar aqui. Ó. Segui. Agora eu vou prosseguir por aqui. Eu tenho que fazer isso por dentro da trama, porque se eu fizer por fora, ele vai ficar muito visível. Então, você não vai ter um acabamento perfeito, você vai ter um acabamento visível e aí não vai valorizar a sua peça, tá bom? O seu trabalho. Então, ó, é importante que ele não apareça do outro lado. Então, eu vou fazer isso. Posso ir até onde eu quiser. Nesse caso, eu vou parar aqui. Vou pegar essa cola para artesanato, que é a cola universal, pega 1000. Vou pegar e vou colocar uma gotinha aqui. Coloquei talvez um pouquinho mais. A gente coloca pouco. Vem e corta esse excesso. Vou fazer a mesma coisa aqui com o anel mágico, tá bom? E aí sim, nós vamos fazer a nossa união. Nós vamos unir essas duas cores aqui, esses dois quadrados, um grande e um pequeno. O que acontece? Eu tenho que virar os dois do avesso. Eles teriam que ficar assim, tá? Então, aqui tá frente com frente e do outro lado verso com verso, oposto, né? Coloquei já a minha agulha de tapeceiro, o fio na agulha de tapeceiro. E o que eu vou fazer agora? A gente tem que visualizar aqui, ó. Eu venho com o meu fio, eu já posso, inclusive, vir aqui um pouco de baixo, ó. Essa aqui é uma dica muito preciosa, porque eu venho já aqui um pouco de baixo, puxo, deixo bem próximo aqui. Por quê? Porque agora fiz isso e vou aqui sair no meio para pegar essas duas alças aqui, que são o que a gente chama das alças de fora, tá? Então, eu vou passar aqui por dentro. Natasha, por que que você veio lá de trás e não daqui? Porque aqui já pode ser um arremate. Depois eu só pego, colo uma gotinha da cola, corto o fio e já dou como arrematado, tá bom? Ou seja, eu não preciso pegar, depois tirar a agulha, voltar lá, arrematar esse fio. Aqui, eu já dou ele como arrematado. Então, ó, vim pra cá, certo? Saí bem no meio aqui. Agora, eu vou entrar no meio dessa, pegar as duas alças e sair do outro lado, tá? Como não é uma peça que fica com muito contato, eu preciso observar aqui, ó. São pedaços pequenos que a gente une. Eu vou fazer a união de 3 para vocês visualizarem. Mas aqui eu tenho alternado entre 3 e 2, tá bom? Então, ó, vim pra cá, agora eu vou voltar pra lá. Como? Venho, pego as duas alças, saio no meio da corrente, vou pro seguinte, pego as duas alças, saio pra lá. Então, eu fiz vindo pra lá. Eu não tô cruzando, tá? Passei, faço agora ao contrário. Venho pra minha esquerda, entro no meio da alça, da correntinha, da bege, e vou sair no meio da correntinha da rosa, da outra cor. Volto. Então, aqui, ó, teoricamente, eu já aprendi 3. A primeira, a segunda, a terceira. Puxo bem. Agora, eu vou fazer o contrário, eu vou voltar. Então, eu venho pra cá, entro nessas duas e saio lá do outro lado, ó. Eu fiz assim, agora eu vou fazer assim e assim. Saí. Ótimo. Agora, venho pra cá e vou sair do outro lado. Ou seja, aqui, eu comecei aqui e eu vou finalizar do outro lado. Então, eu venho e puxo. Ó, puxo bem puxado. Aquele lado ali é só colar uma gotinha de cola. E aqui eu vou e faço algo parecido, que é passar com o fio por dentro da trama. Então, ó,
É só vir, passar um pouco pra cá, cola uma gota aqui, outra gota aqui, corta esses dois e está feito. Agora, é importante observar aqui, ó. É uma costura extremamente discreta. Mesmo sendo de outra cor, você não vê nada pelo bege. E é isso que nós queremos na nossa montagem, tá bom? Eu pensei em algumas formas pra gente desenhar a nossa peça. O meu é um retângulo com que eu tenho aqui 60 centímetros de altura com 90 de base. E eu fui fazendo o quê? Eu comecei com as partes beges, fui fazendo uma arrumação por cor, tá? E aí depois eu fui botei uma verde, depois eu botei uma rosa. A questão aqui, ó, é você pensar dentro desse espaço imaginário que você criou e ir colocando, fazendo essas bolinhas. Um detalhe é que se vocês observarem, ó, tanto pelo desenho como pela mesa, pelo meu espaço, é que nem todos vão se conectar e tá tudo bem, tá bom? Isso faz parte do nosso projeto. Nem todas as peças, as partes vão se conectar. É importante que elas tenham pelo menos 2 conexões, tá? Para poderem ficar firme. Então, você vai arrumando, vai vendo e aí você vai fazendo a união, a costura delas. Esse foi um formato. Outro formato que eu acho que funcionaria bem, e eu cheguei a fazer como rascunho, era o quê? Eu peguei as 4 partes maiores, na verdade, ó, e uni assim. Depois de unir desse jeito, eu peguei e fiz como partes menores. E fui alternando as cores. Enquanto aqui eu fiz um degradê, eu comecei que seria a parte mais escura e fui indo para a parte mais clara, ou seja, é como se eu realmente... Perdão, eu fiz a parte mais clara e fui indo para a escura. Aqui eu já fui misturando partes, tanto tamanhos quanto cores. Ou seja, eu imaginei um círculo, eu comecei aqui no meio dele, né? No meio perfeito, não nesse meio que eu desenhei. E a partir daí eu fui fazendo, seguindo um raio, fui espaçando. É interessante fazer dessa forma, porque você também consegue um outro resultado bem abstrato, tá bom? Ah, Natasha, eu não quero um retângulo, eu não quero um círculo. Não tem problema, faz um quadrado. Enfim, você pode escolher a forma que você quiser. A minha dica é você criar um espaço imaginário. Você pode usar fita crepe, você pode usar um pedaço do seu fio e colocar de ponta em ponta. Você pode, enfim, fazer qualquer espaço que você queira e dentro dele você ir brincando. E aí você tira fotos, tá? Para você ter o seu registro, o seu momento, que aí você vai... Seu momento criativo, que aí se você mudar de ideia, você tem uma base, uma referência, tá bom? E foi assim que eu fui desenhando o meu.